Ruth, você acredita que eu fui no médico por causa da pressão alta, né? E ele me passou diurético. Eita, que bobeira! Você precisa se estressar menos para a pressão cair, não ficar por aí fazendo mais xixi. Ele pelo menos te falou por quê? Sim, ele disse que é por causa da osmose, mas sinceramente não entendi nada. Ovo, osmose, porque o diurético vai aumentar sua eliminação de sódio e água, entendeu? Não, como assim? Eu gostaria de entender mais sobre os diuréticos. Eu não faço a mínima ideia de como eles funcionam. Você me explica? Claro! Quer que eu desenhe? Os diuréticos são fármacos que, de diferentes maneiras específicas, aumentam o fluxo de urina devido à maior excreção de sódio e água. Para entendermos isso, é importante que saibamos quais estruturas são responsáveis pela diurese, fluxo de urina. Basicamente, esse sistema é composto pelo néfron, pelo túbulo proximal, alça de Henle, tubo distal e ducto coletor. Estruturas as quais preparam a urina retirando e secretando em seu processo de formação elementos necessários para que os rins cumpram um de seus principais papéis, que é justamente o de regulador, em termos gerais. Nesse contexto, esses fármacos agem diminuindo a reabsorção de substâncias específicas, que levem ao aumento do volume de excreção, como em especial o sódio, que, como um soluto, pela osmose, acaba puxando a água em prol de igualar assim concentrações. Uma característica da hipertensão arterial sistêmica é um volume de sangue proporcionalmente grande em relação ao tamanho e qualidade dos vasos ali circulando, o que traduz a doença a um aumento patológico da pressão dentro dos vasos. Uma das etapas de tratamento para esse quadro é justamente reduzir esse volume para que haja uma consequente queda da pressão do sangue na parede dos vasos. Por isso, os diuréticos são necessários em alguns casos, já que, ao aumentarem a diurese, diminuem a volemia, indicando valor no tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Claramente, existem outras doenças e condições que pedem seu uso, mas além da profusão de contextos em que pode ser usado, os diuréticos também se dividem em grupos, com resultados semelhantes sob mecanismos de ação muito diferentes, que são inibidores de anidrase carbônica, diuréticos de alça, os tiazídicos, poupadores de potássio e, por fim, os diuréticos osmóticos. Vamos começar falando sobre os inibidores de anidrase carbônica. Essa classe é a menos usada para a função clássica esperada de um diurético, pois o mecanismo de ação envolve a inibição de uma enzima presente no túbulo proximal, que por estar no início do percurso de formação da urina, não impede que o sódio seja reabsorvido posteriormente e eliminado em menor quantidade, como esperado para o aumento da diurese. No entanto, é usado para outros fins, como por exemplo para o tratamento de glaucoma, pois o fármaco acaba agindo em todos os locais onde a enzima está presente, como por exemplo no plexo coroide. Mas, em termos gerais, a inibição da anidrase carbônica presente no túbulo proximal leva à redução da reabsorção de bicarbonato, sódio e água, aumentando a excreção urinária desses íons, e esse mecanismo também resulta em diurese alcalina. Os diuréticos de alça, como o furosemida, atuam inibindo o cotransportador Na+K+2Cl-, na alça ascendente espessa de Henle. Isso impede a reabsorção de íons sódio, cloro e potássio, levando a uma diurese significativa. Esses diuréticos também aumentam a excreção de cálcio e magnésio, sendo eficazes mesmo na presença de função renal diminuída. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, atuam inibindo o cotransportador Na+Cl-, no túbulo distal contorcido. Isso resulta em diminuição da reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, aumentando a excreção urinária de ambos. Eles também diminuem a reabsorção de cálcio, podendo ser muito benéficos em pacientes com cálculos renais. Os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona e a amilorida, funcionam de duas maneiras. A espironolactona é um antagonista do receptor de aldosterona, reduzindo a troca de sódio por potássio e hidrogênio no ducto coletor renal. A amilorida inibe diretamente os canais de sódio no ducto coletor, também reduzindo a perda de potássio. Por fim, nós temos os diuréticos osmóticos, como o manitol, que funcionam aumentando a osmolaridade do filtrado glomerular.
Eles são filtrados pelo glomérulo, mas não são reabsorvidos, retendo água no lúmen tubular e promovendo a diurese. Essa ação osmótica eficaz também os torna úteis no tratamento de edema cerebral ou glaucoma.